A paz do Senhor, igreja. Que alegria estarmos nessa manhã para adorarmos a Deus, para falarmos do amor de Deus, para cultuarmos ao Senhor nosso Deus, não é verdade? Muito bom louvar ao Senhor. Gostaria de pedir que os irmãos, de pé, leiamos a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, guardando muito bem o que nosso querido irmão Saulo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, da Escola Bíblica de nossa igreja, falou agora. Que a gente possa guardar isso na tábua do nosso coração e ver a importância do que é a palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 até o 3, fazendo uso da capa da nossa lição trimestral que estamos vivendo nesses dias. A carreira que nos está proposta, que é o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Eu sentado ali pensando, pastor Júlio, por isso que tem muitos irmãos que gostam de vir de manhã na igreja. Como é gostoso estar de manhã na igreja, né? É, irmão Alan, é gostoso, né? Que bênção, eu sei disso de carteirinha, porque nas minhas viagens, irmão Braguinha, eu ia muito em igreja pela manhã também, André, e ali eu sentia essa alegria, esse sol que entra pela janela, não dá para explicar, é muito gostoso, muito bom também ver o nosso irmão Lacerda. Eu, pela primeira vez que eu estou vendo ele, depois que ele teve internado e aqui cultuando a Deus conosco, fico muito feliz. Ailton, Deus te abençoe, Deus abençoe cada irmão que está aqui conosco. E hoje é aniversário também, pastor Júlio, eu me esqueci do pastor Jair. Hoje é aniversário do pastor Jair. No final, o pastor Júlio, encerrando, com certeza com a gente vai fazer uma oração por ele. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 3. Glórias a Deus. Acharam? Vamos ler. Joaquim, meu querido, fica bem preparado que temos alguns versículos, não são muitos não, poucos versículos para você depois colocar no Data Show, tá bom? Então, vamos lá. O título na minha Bíblia diz assim: exortação em permanecer na fé e na santificação. Diz assim, versículo 1: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 3, para encerrar: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Vamos todo mundo ler esse versículo 3, que ele fecha com chave de ouro, hein? Todos juntos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senta dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, Jesus está conosco. Fala para a pessoa do seu lado: não vamos enfraquecer não, meu irmão. Vamos ser cada dia mais fortes, amém? Glória a Deus, aleluia. Correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Nosso irmão Saulo falou sobre a primeira escola bíblica no mundo, surgiu na Inglaterra. E no Brasil eu tive, Saulo, a oportunidade, pena que
eu cometi o pecado, a displicência de não fotografar. Por que eu não fotografei? Uma placa bem grande, irmã Vanice, escrito: aqui surgiu a primeira escola bíblica no Brasil. Primeira escola bíblica dominical no Brasil. Sabe onde? Logo ali, Petrópolis. E isso foi em 1855. E também Robert, charado Robert lá da Inglaterra, que fundou a escola bíblica dominical, foi o Robert e a Sara, um casal bem jovem que estavam missionários ali na região, e eles fundaram ali. E bem na rua principal praticamente de Petrópolis, Giovanni, quando você está saindo de Petrópolis, bem no centro, chegando no centro ainda, então tem lá essa igreja. E a escola bíblica nasceu no coração de Deus, conforme já foi falado. E a gente tem que fazer o quê, gente? Correr com paciência, olha a capa, correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Rodeados, aqui diz o versículo assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos numa corrida, estamos numa batalha, estamos numa caminhada, e a gente está rodeado, glória a Deus, aleluia, de uma tão grande nuvem de testemunho. Eu fui pensar, Alain, o que seria essa tão grande nuvem de testemunhas? E eu fiquei pensando assim, o que pode ser? Eu achei que a palavra de Deus, ela é a nossa primeira testemunha. Ela fala de Jesus, ela fala dos mártires, ela fala da fé, ela nos ensina o caminho do céu. Outra testemunha é o próprio Senhor Jesus, que nós vemos ali nas páginas sagradas. Tudo ele suportou. Outra testemunha são nossos irmãos, que cada um tem seu testemunho, cada um tem sua vida, cada um tem seu caminho, cada um tem suas lutas, cada um tem a sua vitória. Nós estamos sim rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhos, não temos motivo para esmorecer, nem para se abater, nem para parar no caminho, nem para desistir da caminhada. Não. E Jesus é a nossa maior testemunha. Nossos irmãos que nós vemos na Bíblia, profetas, apóstolos, outras testemunhas. E você deve estar pensando aí com você também, outro que pode compor essa tão grande nuvem de testemunho. São muitos, a gente não tem motivo. Nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhos, nós temos que deixar o embaraço. Coisas vêm para nos embaraçar, irmã Zilda. E é demais da conta. Eu não esqueço da senhora, quarta-feira aqui na oração de manhã, esse período que eu tive de férias, eu estava aqui com as irmãs na oração. Eu não esqueço da senhora contar as lutas e batalhas que a senhora tem. São embaraços que a gente tem no decorrer da nossa vida. São lutas, são adversidades. Os laços, os emaranhados vêm nos querer embaraçar e nos querer derrubar. Mas nós que temos que deixar de lado esse embaraço e o pecado que tão de longe nos rodeia. Amém? Amém nada. Tão de perto, gente. O quê? O embaraço que tão de perto e o pecado que tão de perto nos rodeia. É de perto demais. É pertinho demais. Tão perto nos rodeia. Ele quer nos enlaçar, ele quer nos derrubar, e não está longe não, está pertinho da gente, muito perto. O pecado muito perto de nós está, mais perto que a gente pode imaginar, sabia? Nós temos que deixar tudo isso de lado. O pecado que tão de pertinho nos rodeia, que é a tentação, a vil concupiscência da carne, dos olhos, a cobiça da vida, tudo isso está muito pertinho da gente. A cada momento no nosso trabalho, a cada momento na rua, a cada momento no comércio, a cada momento na nossa casa. Na nossa casa, o pecado tão de perto nos rodeia.
a tentação vem sobre nós, porque nós somos falhos, nós somos matéria, nós somos carne. Versículo 2, ainda no versículo 1, perdão, parte B. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Com paciência. Paciência. Queria que o Joaquim olhasse lá, colocasse aí Lucas capítulo 21, versículo 19. Um versículo pequenininho. Lucas 21, 19. Vai falar de paciência. Uma linha. O quê? Uma linha vai falar de paciência? Vai. Uma linha, Jesus falou assim: na paciência possuí as vossas almas. Se a gente parar para pensar sobre isso aqui, irmãos, é na paciência, é no engolir calado, é não revidar, é não responder, é às vezes ficar para nós, como dizia meu avô, às vezes a gente tem que, meu avô dizia, fala dele lá, engolir um boi com chifre e tudo. Eu era criança, não entendia nada. Depois eu fui crescendo, eu entendi o que ele quer dizer com aquilo. Deixar para lá e engolir, ficar quieto. Lembra que Jesus, muitas vezes, a resposta dele era o silêncio? És tu rei dos judeus? Às vezes ele até respondia, só respondia da seguinte forma, André: tu o disseste. Quem lembra? Pronto. Tu disseste que eu sou rei dos judeus. Eu não estou falando, tu disseste. Às vezes nós temos que ficar quieto. Na paciência possuímos as nossas almas. É na paciência que a gente não dá o braço a torcer e não caímos em tentações. Na paciência possuímos nossas almas. Por isso que está escrito, o escritor aos Hebreus disse: corramos, corramos. Corramos com paciência. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Qual a carreira que está proposta para você? A carreira do céu. A capa da revista, Joaquim, está na capa? Qual a carreira que está proposta para você? O céu. O céu é o nosso lugar. Essa é a carreira. Estamos aqui de passagem. Aqui nós somos, como aquela escola bíblica, Alain, peregrinos, forasteiros e andarilhos. Aí eu perguntei para os irmãos, qual é sinônimo, os três? Peregrinos, forasteiros e andarilhos. Nós somos tudo isso aqui, segundo a própria Bíblia fala. Então nós estamos nessa carreira. O nosso lugar é o céu. Nosso alvo é Cristo. Nosso desejo é a salvação. Amém? Versículo 2 agora. Olhando para Jesus. Aqui eu lembro que a gente não pode olhar para os nossos irmãos. O feito, de repente, de algum irmão, de alguma irmã, não, a gente não pode olhar. Porque o irmão fulano fez isso, o irmão fulano fez aquilo, não podemos também olhar para isso. Olhar para quem? Para Jesus. Olhar para Jesus, lembra aquela ilustração que o pastor Júlio contou aqui, que diz que uma irmã, acho que saiu da igreja, o pastor Júlio sabe contar melhor, saiu da igreja porque olhou o pecado de um, olhou o erro do outro e estava olhando a falha do outro. Aí resolveu sair da igreja. O que o senhor tem a me falar, pastor? Aí o pastor lá pegou um copo de água bem cheio, aqui ainda está raso ainda, mais cheio ainda, e falou assim: dá a volta pela igreja. Dá a volta pela igreja sem tornar uma gota. Aí a pessoa foi, esse tal que tinha querendo sair da igreja por causa disso, deu a volta e não tornou nada mesmo, não entornou gota nenhuma. Aí perguntou para ele: você entornou alguma gota dessa água? Aí a pessoa disse para o pastor assim: não, nenhuma, consegui. Vou botar aqui do jeito que o senhor me entregou. Com cuidado que não é na chegada que eu vou querer entornar, não. Pronto, não entornou. Por que você não entornou? É porque eu estava olhando fixo para a água e para o copo. Aí ele disse assim: a mesma coisa é a sua carreira.
A carreira na sua caminhada da fé, a sua carreira cristã para chegar no céu, você não pode olhar para a direita e para a esquerda. Se você olhasse para mim, olhasse para o lado, olhasse para o irmão A, para o irmão B que está sentado, que está em pé, você ia deixar a água entornar. Então a gente tem que olhar para o alvo, a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que olhar para o nosso papel, a gente tem que olhar para a nossa missão, a gente tem que fazer a nossa função, amém? Que olhar para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ele que foi o autor e que consumou a fé, morrendo ali na cruz do Calvário. Por isso foi que Paulo disse, dizem, Saulo, me corrige se eu estiver errado, que na véspera dele ser decapitado, ele escreveu lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus, vale um glória a Deus e uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Continua o versículo. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, tem um gozo proposto para mim, irmão Sérgio, meu xará. Para você também. Para todos nós tem um gozo proposto para nós, que a gente não imagina. Ei, irmão Lacerda, teve um dia que eu estava há muitos anos, eu não era novo convertido não, já tinha me batizado, que eu tive um sonho de ver um coral cantando no céu, que hoje eu não consigo decifrar e falar e querer cantar a melodia daquele coral, e o gozo que eu senti no meu coração, tia Zilda, por aquele sonho, aquela visão que eu tive. Os meninos já tinham nascido, já eram grandinhos já. Então, esse gozo que estava proposto para Jesus, suportou a cruz, e você tem suportado sua cruz? Garanto, irmã Dorvalina, que a cruz de Jesus era bem mais dura que a nossa. Garanto. Desprezando a afronta. Afrontaram ele ou não? Afronta você ou não? Tem te afrontado? Você tem sofrido afronta? Ih, irmão Sérgio, fala isso não. Você tem sofrido afronta no seu dia a dia? Não digo nem o deboche, vamos deixar o deboche para lá, o colega de trabalho que ri da gente que é crente, isso aí muito é coisa, acho que do passado, né? Do passado tinha muito isso. Você é Bíblia lá no Rio de Janeiro, você é Bíblia. Né, Alex? Falava muito isso, não é da sua época, não. Você é Bíblia. Aí via que a gente era crente, você é Bíblia. Aí ria. Não, vamos deixar isso de lado. Mas nós temos sofrido afronta. Nós temos sofrido no nosso dia a dia afronta. É ou não é, Giovanni? Afrontas e afrontas e afrontas. Mas ele suportou tudo isso. Desprezou a afronta, deixou para lá. Tu é o rei dos judeus? Tu o disseste. Às vezes ele dava o silêncio como resposta. Lembra? Muitas vezes Jesus usava o silêncio como resposta. E assentou-se, finalizando 2, à destra do trono de Deus. Onde você vai se assentar naquele grande dia? Você vai sentar no céu, você vai sentar na glória, o céu é o seu lugar. Deus tem preparado um repouso para você, para mim, para todos nós, para a igreja dele. Se nós suportarmos tudo isso, se nós corrermos com paciência, capa da revista, a carreira que nos está proposta, tem uma carreira proposta para mim e para você, tem. E nós temos que correr com paciência. Considerai, para encerrar, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que a gente não enfraqueça, desfalecendo em vossos ânimos. Aí começa.
Eu já fui na igreja domingo, acho que eu não vou hoje não. E tem uns que até falavam assim antigamente, aqui não, mas na nossa igreja que eu era, lá em Carandaí, dizia assim, eu já fui na igreja quarta, o pastor já me viu domingo, até isso, gente. Aí um dia ele descobriu que tinha gente falando isso. Para quê, irmãos? Ele ficou muito triste, ele quase chorou, Saulo. O pastor já me viu domingo, eu acho que eu não vou hoje não. Chegou esse ponto. Aquele dia ele ficou bravo com a igreja. Aquele dia ele ficou bravo com a igreja. Descobriu que tinha irmão pensando assim. Agora vê que mentalidade, que mente, que cabeça. A gente vem na igreja com maior alegria, com maior prazer. E a gente não desfalece em nossos ânimos, porque aí vai um abismo chamando o outro. Vai um abismo chamando o outro, é deixando de congregar, é deixando de comungar, é deixando de ver os irmãos, é deixando de escutar a palavra de Deus, que a gente vai ficando fraquinho. Paulo, falando sobre a Santa Ceia, ele disse assim, por isso há entre vós muitos fracos. Começa com a fraqueza, a doença é assim, é ou não é? Irmão Lacerda, o senhor que teve assim, chegou a ser internado, eu, Covid, nosso Deus. Quando eu fui visitar o senhor lá, eu me reportei ao passado, fiquei lembrando, fraco primeiro, depois doente, agora vamos voltando para o lado espiritual, e dorme, morreu. Por isso há entre vós, Paulo escrevendo aos Coríntios, muitos fracos, doentes e outros que dormem. Então a gente tem que suportar tudo isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não enfraquecendo e não desfalecendo em nossos ânimos. Desfalecer é o quê? E ficando fraco, e ficando raquítico. Quando a gente comunga, quando a gente abraça um irmão, quando a gente abraça os irmãos, a igreja se abraça, quando a igreja se abraça, quando a igreja se confraterniza, quando a igreja comunga, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente se fortalece, irmãos, amém? Tem um versículo que diz que, Provérbios, Eclesiastes, um cordão rebenta fácil, né? Mas um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Assim somos nós, unidos uns nos outros. E eu encerro falando sobre obstáculos da nossa caminhada. Primeiro que eu achei é que o caminho é longo. Joaquim, Tiago 4,14. O caminho é longo. É longo ou não é? É longo. Longe está a reta de chegada. Eu gostava muito de Fórmula 1, hoje eu perdi a vontade de ver Fórmula 1 um pouco. Mas Fórmula 1 eu gostava muito, Gessé. Gostava mesmo de Fórmula 1. E quantas voltas tinha que dar a linha para chegar na linha de chegada? E ali tinha curvas. Eu lembro que em Interlagos tinha a chamada curva do S, que tinha que botar a velocidade lá embaixo para poder fazer a curva, senão estragava toda a prova dele, a competição dele. Tinha que saber correr. E nós aqui na vida cristã temos que saber correr. Tiago 14,4. Olha o que está escrito lá em Tiago capítulo 14, versículo... Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Lembra do vapor da chaleira? Ele aparece e daí a pouco, cadê o vapor? Foi para onde? Assim é a nossa vida, assim é a nossa carne, assim é o nosso corpo. Depois vai ficar só lembrança, depois vai ficar os nossos feitos, depois vai ficar nossas ações, depois vai ficar só o quê? O nosso testemunho. Por isso nós temos que correr a nossa caminhada, porque está longe, mas ao mesmo tempo está muito perto. Olha para o irmão do lado e fala para ele, está longe, irmão, mas ao mesmo tempo está perto. Está perto, está perto, está perto. É, Alex, está longe, mas ao mesmo tempo está perto. A gente não sabe o dia de amanhã. O obstáculo da nossa caminhada também tem o quê? Subidas e descidas. É igual a nossa região aqui em Minas, sobe e desce.
uns amigos meus do Rio de Janeiro veio nos visitar aqui e falou assim: nosso Deus, nosso Senhor, nunca vi tanto morro, sobe e desce, sobe e desce. É porque, eu falei para ele assim, é porque Belo Horizonte, logo ali, é a capital das alterosas. Essa nossa região aqui é assim mesmo. A nossa vida é igual à nossa região que a gente mora. Sobe e desce toda hora. Tem subidas e descidas. Joaquim, Filipenses capítulo 4, querido. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12 até o 13. Só 2 versículos. Filipenses 4, 12 e 13. Diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Que bonito, hein? Tanto a ter fartura, ô glória, como a ter fome. Diga, ô glória. Ter fome também. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Vamos ver o início dele, a parte A dele. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou bem instruído. Nossa vida tem sobes e desces. Lembra da poesia da gangorra? Lembra não, né? A gangorra é como a vida, nos movimentos que tece. Quando eu desço, você sobe. Quando eu subo, você desce. Você que está no alto, não queira de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. E a nossa vida é sobes e desce, é altos e baixos. Nós temos aflições, todos nós temos dificuldade. Agora o 13, eu já li o 13? Não, né? O 13, Paulo escreveu assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é eu posso ter um carro do ano. Eu posso também, né, Gessé? Posso? Posso. Não é eu ter uma mansão. Posso também, né, Gessé? Mas o que Paulo está dizendo aqui, eu posso ter fartura. Mulher, vai lá comprar um frango assado, porque não mexe com o almoço hoje não. Segunda-feira. Não é domingo não. E posso ter necessidade. Hoje só tem ovo. Glória a Deus pelo ovo. Amém, irmãos? Aí ele escreveu no final: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vale um glória a Deus e um aleluia? Aleluia. Subidas e descidas. Ei, a carreira que nos está proposta. Para encerrar, eu achei que também, Joaquim, tem trechos difíceis. O caminho é longo e é de desanimar, é longe demais, irmão. Eu vou aceitar Jesus quando eu tiver mais idoso. É muito longa a caminhada, está errado. Subidas e descidas, você tem, não é como o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade maligna. Hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da sua vitória e por aí vai. Você já é campeão, você nasceu para ser campeão. Não. Temos subidas e descidas. E 3, temos trechos difíceis. Joaquim, Salmo 34, versículo 19, queridão. Salmo 34, 19. Temos trechos difíceis. Diz assim: muitas são. Eu não queria nem ler esse aqui. Eu queria que alguém lesse. Quem está aberto aí? É forte demais. Muitas são as aflições do justo. Mas do justo são muitas, né? Pô, mas eu vim para a igreja para ter aflição? Escuta essa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Aí eu lembro de você, Léo, numa escola bíblica que você falou isso aqui. Muitas são. Você foi contra os pregadores atuais, pregadores coach, né? É coach que fala?
Você é campeão. Aí você falou isso aqui. Muitas são as aflições do justo. Completa aí, gente. Mas o Senhor o livra de todas. Dá glória a Deus. Aleluia. Ei, Jesus bom. Agora, para encerrar, o Joaquim saiu de lá, mas o substituto dele, o Joaquim está lá também. Esqueci seu nome. Vinícius. Os dois estão lá. Para encerrar, João 16:33. João 16:33. Acharam? Podemos ler? Olha que coisa linda, irmãos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí temos que dizer assim, vós vencereis, mas vós vencereis é por conta de quem está pregando, né? Como quem diz, né? Como quem diz, nós também vamos vencer. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Também nós somos vencedores. Amém? Viu, irmã Graça? A senhora é mais que vencedora. Amém, irmãos? Somos mais que vencedores. E também nós enfrentamos aqui na caminhada, não assusta não, irmãos, que eu não queria assustar os irmãos, mas deixa eu falar rapidinho. 3 leões. Ô, irmão Sérgio, era bom parar, irmão Sérgio. Muda de assunto, irmão. Não, mas é rapidinho. Estamos 3 leões furiosos. Alguém por aqui já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan? Bunyan que fala, Saulo? Deixa eu falar Bunyan mesmo, que eu acostumei com Bunyan. Temos 3 leões sagazes. O diabo é um, o mundo é o outro, a carne é o outro. E perguntaram para ele qual o leão mais furioso aí, o mais terrível. Você sabe qual é, irmão? Sabe, irmã Adriana? Dos 3, o diabo, o mundo, a carne. Deve ser o diabo. Hã? Alguém falou. É a carne. A carne é o mais furioso. Tiago 5, 8, 9 vai dizer, olha o que Tiago 5, 8, 9 vai dizer, Joaquim. Tiago 5, 8, 9 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está... não é longe não, ô glória, está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago 5, 8 e 9. Eis que o juiz está à porta. Então, irmãos, a gente sabe que a gente tem o inimigo como um adversário. O diabo é o nosso grande adversário. E nós temos também João 15, capítulo 18, 21. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 21, vai dizer assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. 20, lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então, meus queridos irmãos, o mundo é o nosso adversário. E por fim, Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41, fala sobre outro inimigo terrível. 26, versículo 41. Acharam? Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Amém? Então, desses 3 inimigos nós conseguimos vencer: o diabo, o mundo, a carne. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sofremos afrontas, perseguições, mas nessa caminhada nós temos que olhar para o céu, para o alvo, para o nosso objetivo. Um atirador de elite, enquanto ele está visando o alvo para ele atirar, hein, Natan? Ele não pode olhar por... Você não tem que olhar a alça de mira? Natan que o diga, lá no tiro de guerra. Ele tem que olhar a alça de mira. E ele tem que achar... Hoje tem a laser, né? Hoje está fácil, né? Lá onde você serve o quartel é a laser? Não, né? Não. Tem que olhar a alça de mira e tem que ir lá acertar ele. Ele não pode olhar para a direita, para a esquerda. Vamos reportar o passado na época do meu vovô? Vovô Nonori, Braguinha, lá na roça, cortava de arado. Você sabe o que é cortar de arado? Sabe, né, irmã? Cortar de arado não pode olhar para a direita nem para a esquerda, senão vai sair errado o serviço. Nós estamos aqui olhando para o alvo, olhando para frente, olhando para Jesus. Amém? E a gente não pode esvanecer, a gente não pode desanimar, a gente não pode parar, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Terça-feira, Escola Bíblica. Aleluia.